A paz do Senhor Jesus, louvado, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Estamos no estudo de Romanos. Quero compartilhar o estudo que estou fazendo com meus irmãos e que você possa ser impactado pela presença de Deus. E vamos para cima unidos. Amém, meus queridos? Então, hoje a palavra se encontra em Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao 21. Eu vou estar comentando algum dos versículos e que você possa meditar nessa palavra junto comigo. Amém, meus queridos? Versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O tema da mensagem é contraste entre Adão e Cristo. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Meus queridos, nós sabemos que Adão foi o primeiro homem criado por Deus. Do barro, Deus o formou e soprou o fôlego de vida. Adão, ele tinha o contato diretamente com Deus. Deus o visitava no seu jardim, jardim do Éden. E Deus foi elevando Adão a diversos tipos de sabedoria, deu nomes aos animais, cuidou ali do jardim do Éden. Então ele tinha um contato gigantesco com Deus. Face a face, Deus estava ali com ele. E nós sabemos que o pecado de Adão, o estar comendo o fruto que não poderia estar comendo, e ele sendo o primeiro homem criado, fez com que nós herdássemos a semente do pecado. Nós somos pecadores. E o pecado nos leva à morte. E aqui no texto, nós vemos o seguinte: como podemos ser declarados culpados por algo que Adão fez há milhares de anos? Muitos sentem que não é justo de que Deus nos julgue por causa do pecado de Adão. No entanto, cada um de nós confirma a nossa herança de Deus pelos nossos pecados. Todos os dias temos a mesma natureza pecadora e temos a tendência de rebelião contra Deus. E somos julgados pelos pecados que cometemos. Como somos pecadores, não é de justiça que precisamos e de misericórdia. E graças a Deus, nesse contraste com Jesus, ele ofereceu misericórdia sobre nossas vidas. Porque a lei, nesses estudos que nós estamos vendo aqui no meu canal, verdadeiramente a lei não te leva para a salvação, mas a lei mostra o quanto pecadores nós somos, o quanto que os nossos pensamentos são pecaminosos. E quando nós passamos a conhecer cada vez mais de Cristo, do que ele passou pela humanidade, sem pecado algum, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos e sarados nele pelo seu sangue carmesim, sem pecado, o sacrifício perfeito, o plano perfeito de Deus foi Jesus, para mim e para a sua vida, para que nós pudéssemos optar em qual família nós queremos viver. Na família de Adão, que permanece sendo um pecador, criatura de Deus, ou como filhos, por nós termos aceitado Cristo como único suficiente Salvador, se tornando corpo de Cristo com a igreja e sermos lavados e justificados por intermédio do sangue de Jesus, por estarmos conectados com o corpo, conectados com Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. Vemos aqui no versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Esse fomos nós, sem a consciência de Cristo. Agora, muitos foram feitos pecadores, assim
pela obediência de um, muitos serão feitos justos, justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Talvez você se pergunte muitas das vezes, por coisas que você está passando, eu não consigo, eu permaneço no pecado, eu não consigo seguir a lei, eu não consigo seguir as doutrinas bíblicas que o Senhor tem nos colocado. E o que você pode fazer é clamar pela misericórdia de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Aleluia, louvado seja o teu nome. Ser reconhecedor da necessidade de se arrepender dos seus pecados diariamente. E verdadeiramente um dia você poderá dizer: eis que tudo se fez novo. Por você estar querendo viver nessa essência de Deus. Aleluia, louvado e glorificado é o nome de Jesus. Glorifique a Deus, creia, louve-o, tenha temor, respeito pela sua obra, que cada vez mais você vai conseguir passar pelos seus processos e vencer o pecado. Amém? Vamos aqui para o versículo 20. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, para que a gente conseguíssemos ver o quão pecaminoso nós somos. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Deus nos viu sim como pecadores, mas ao enviar Jesus, ele mostra que o dom gratuito de Deus é a graça, é o favor que nós não merecemos, que nós não merecemos. E em Jesus, nós passando a olhar para Jesus, nós recebemos desse amor, nós recebemos dessa graça. E o nome do Senhor Jesus é glorificado quando nós nos apaixonamos por eles. Quando nós queremos ser cada vez mais parecidos com Ele, mas não para julgar o próximo, mas para amar o ser humano. A vontade de que Jesus venha fazer parte de dentro de nós e que nós vejamos os pecadores, assim como nós, com o amor de Deus encarnado dentro de nós, possuídos pelo Espírito Santo, olhando para o ser humano, entendendo o que ele está passando e sabendo que existe um amor maior que nos tira do pecado. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por amor a Jesus Cristo, passe por cima. Eu sou contagiado quando eu leio a palavra de Deus, meus irmãos. Eu fico com vontade de ganhar o mundo. Aleluia, por amor de Cristo. Vontade de anunciar, de liberar, de ver pessoas sendo saradas, libertas de uma vida de pecado, assim como eu. Que todo dia coloco o meu joelho ao chão, me reconhecendo como um pecador e sinto a presença de Deus. E essa presença de Deus me direciona a querer que mais pessoas saia do peso da condenação, saia do peso da opressão e sinta a liberdade de Cristo dentro do seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para nós terminarmos, como um pecador separado de Deus, você vê sua lei de baixo para cima, como uma escada que você deve subir para chegar a Deus. Talvez você tenha tentado subi-la repetidas vezes, somente para cair ao chão todas as vezes em que você conseguia subir ou 1 ou 2 degraus. Ou talvez a altura da escada pareça tão impressionante que você nunca tentou subir. De qualquer forma, que alívio você deveria sentir ao ver Jesus com os braços abertos, oferecendo-se para levantar você acima da escada da lei, levar você diretamente a Deus. Depois que Jesus lhe eleva à presença de Deus, você é livre para obedecer. Aleluia! Por amor, não por necessidade, e pelo poder de Deus, não pelo seu. Você sabe que se tropeçar não cairá novamente no chão. Em vez disso, você será tomado e sustentado pelos braços amorosos de Cristo. Receba essa palavra no nome de Jesus. Contraste entre Adão e Cristo. Cristo é vida,
Vida maravilhosa para você, meu querido. Que Deus te abençoe. Vamos para cima, em nome de Jesus.